Poucas pessoas percebem, mas existe um versículo na Bíblia que quase ninguém leva a sério. Não porque ele seja difícil de entender, mas porque ele confronta exatamente aquilo que tentamos esconder. Ele explica por que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo dormindo, vazias, mesmo cercadas de gente, em silêncio, mesmo sorrindo todos os dias. Talvez hoje você tenha acordado com um peso estranho no peito. Não é dor física, não é sono, é algo mais profundo, um cansaço que não passa, uma angústia que você não sabe explicar. E talvez você pense que isso é só fraqueza, mas a Bíblia já falou sobre isso. O problema não é que você seja fraco. O problema é que você está tentando carregar sozinho um peso que nunca foi feito para você carregar. E se você ainda está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Talvez Deus esteja tentando te lembrar de algo que você esqueceu no meio da correria, das cobranças e das batalhas silenciosas que ninguém vê. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz algo simples, mas poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse, venham a mim os fortes, nem disse, venham quando resolverem tudo. Ele disse, venham cansados, venham sobrecarregados. Isso não é apenas uma promessa bonita para postar. É um convite direto, um convite para quem tenta ser forte todos os dias, para quem sustenta todo mundo, mas não tem ninguém para se apoiar, para quem ora, mas às vezes sente que a fé está fraca, para quem acredita em Deus, mas se pergunta em silêncio se ele ainda se importa. Deus não espera que você aguente tudo sozinho. Ele nunca esperou. Foi você que aprendeu a se calar. Foi você que aprendeu a não pedir ajuda. Foi você que se acostumou a sorrir enquanto o coração sangra. Mas Jesus continua dizendo, venha, eu sei que você está cansado. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que ninguém conhece. Talvez esteja vivendo uma batalha que não aparece nas redes sociais. Talvez esteja sorrindo por fora e desmoronando por dentro. E mesmo assim, Deus não se afastou. Ele está observando cada lágrima que você enxuga antes de dormir, cada oração que você faz em silêncio, cada noite em que você pede apenas um pouco de paz. Talvez você pense, se Deus realmente se importasse, isso já teria passado. Mas a Bíblia diz algo diferente. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perceba isso. Deus não está longe quando você está quebrado. Ele está perto. A dor não significa ausência de Deus. Muitas vezes, é exatamente o lugar onde Ele está mais próximo. Deus não chegou atrasado na sua vida. Ele chegou no momento exato. Talvez não no tempo que você queria, mas no tempo que sua alma precisava. Essa luta não veio para te destruir. Veio para te ensinar a descansar em Deus e não apenas na sua própria força. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. E essa dor não define quem você é. Deus ainda está escrevendo a sua história, mesmo quando você acha que o capítulo acabou. Mas preste atenção nisso. Quando Deus parece em silêncio, Ele não está ausente. Ele está trabalhando em lugares que você ainda não consegue ver. A Bíblia está cheia de pessoas que acharam que tudo tinha terminado. José foi esquecido na prisão. Davi foi perseguido quando já tinha sido ungido. Jó perdeu tudo. E mesmo assim, Deus permaneceu. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Significa preparação. Mas preste atenção nisso. Quando Deus parece em silêncio, Ele não está ausente. Ele está trabalhando em lugares que você ainda não consegue ver. A Bíblia está cheia de pessoas que acharam que tudo tinha terminado. José foi esquecido na prisão. Davi foi perseguido quando já tinha sido ungido. Jó perdeu tudo. E mesmo assim, Deus permaneceu. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Significa preparação. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não faz sentido. Um tempo em que as orações parecem não passar do teto. Um tempo em que você faz tudo certo e mesmo assim, tudo parece dar errado. Mas Deus não escreve histórias rasas. Ele trabalha no profundo. Aquilo que hoje te machuca amanhã será testemunho. Aquilo que hoje parece atraso amanhã será livramento. Você pode não entender agora, mas cada lágrima tem sido contada. Cada noite difícil tem sido vista. E cada vez que você pensou em desistir, Deus esteve ali, te sustentando. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de esperar, tempo de se reconstruir. E talvez este seja o tempo da espera. Esperar não é castigo. Esperar é confiar quando não há respostas. Mesmo quando tudo parece parado,
Deus está alinhando pessoas, situações e caminhos que você ainda não consegue enxergar. Não apresse o processo, não desista no meio da promessa. Se você chegou até aqui, se ainda respira, se ainda sente algo no coração, é porque Deus ainda não terminou. E talvez você esteja se perguntando: até quando? Até quando sentir esse aperto no peito? Até quando carregar lembranças que machucam? Até quando esperar por algo que não chega? Mas a Bíblia nunca prometeu pressa. Ela prometeu propósito. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no tempo certo, no tempo perfeito. Quando você olha para a sua vida, vê atraso. Deus vê alinhamento. Há coisas que não chegaram porque ainda não estariam prontas para permanecer. Há portas que não se abriram porque te levariam para lugares onde sua fé não sobreviveria. Deus protege até quando diz não. Deus cuida até quando parece distante. Talvez você esteja vivendo um deserto, e o deserto não é lugar de conforto, é lugar de transformação. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que o povo aprendeu a depender. Foi no deserto que Jesus foi preparado. O deserto revela o que o barulho esconde. Nesse silêncio, Deus está te ensinando a ouvir mais, a confiar mais, a depender menos de pessoas e mais dele. Você pode ter perdido coisas, pessoas, planos, versões antigas de si mesmo, mas nada disso foi em vão. Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em maturidade, feridas em força, quedas em aprendizado. Talvez você não volte a ser quem era antes. E tudo bem. Deus não quer restaurar o passado, ele quer construir algo novo. Há uma versão sua nascendo nesse processo. Mais forte, mais consciente, mais dependente de Deus. Mesmo quando você não sente, Deus está sustentando. Mesmo quando você não entende, Ele está guiando. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar não é fraqueza, é fé em ação. Continue, mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo com medo, porque o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e entender que Deus estava presente em cada detalhe, até nos dias em que você achou que estava sozinho. E talvez a parte mais difícil de tudo isso seja continuar acreditando quando nada muda por fora, quando os dias parecem iguais, quando as orações parecem repetidas, quando a esperança precisa ser forçada só para não desaparecer. Mas fé nunca foi sentir. Fé sempre foi decidir. Decidir confiar mesmo quando o coração está cansado. Decidir continuar mesmo quando a vontade é parar. Decidir crer mesmo quando os olhos não veem saída. A Bíblia diz que caminhamos por fé e não por aquilo que vemos. E isso significa que haverá momentos em que tudo à sua volta vai dizer, acabou. Mas Deus vai dizer, ainda não. Ainda não é o fim. Ainda não é o último capítulo. Ainda não é a última lágrima transformada em alegria. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa aprender a soltar. Soltar pessoas que não caminham mais com você. Soltar expectativas que machucam. Soltar a necessidade de controlar tudo. Porque enquanto você tenta controlar, Deus tenta conduzir. E confiar em Deus não é entender todos os caminhos. É aceitar ser guiado mesmo sem mapa. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro andou sobre as águas sem garantia. E ainda assim, Deus sustentou. O medo não impediu Deus de agir. A dúvida não cancelou a promessa. A fraqueza não anulou o plano. O que Deus procura não é perfeição, é dependência. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a orar menos, pedindo explicações e mais pedindo presença. Porque quando Deus está presente, o cenário pode até continuar difícil, mas o coração encontra descanso. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas permanecer. Permanecer quando é fácil ir embora. Permanecer quando ninguém entende. Permanecer quando a fé parece pequena. Jesus nunca prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença no meio dela. E presença muda tudo. A noite pode até ser longa, mas ela não é eterna. O choro pode até durar um tempo, mas a alegria vem depois. Talvez não do jeito que você imaginou. Talvez não no tempo que você queria. Mas virá. Porque Deus não mente. E Ele não abandona os seus. Você foi chamado para atravessar, não para permanecer preso nesse lugar. Mesmo que agora tudo pareça escuro, a luz não deixou de existir. Ela só ainda não apareceu. E quando aparecer, vai iluminar tudo aquilo que hoje parece confuso. Até lá, confie, descanse, respire. Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Ele está fechando portas que te feririam, abrindo caminhos que te protegerão.
e moldando o seu coração para sustentar aquilo que está por vir. Não se diminua por estar cansado. Até os fortes se cansam, até os fiéis choram, até os escolhidos vacilam, e mesmo assim, Deus permanece. Se você chegou até este momento do vídeo, não foi por acaso. Talvez essa mensagem seja a resposta de uma oração que você fez quando ninguém estava vendo. Talvez seja Deus dizendo em silêncio: eu estou aqui, aqui na sua dor, aqui na sua espera, aqui no seu processo. E enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus cumpre. Não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não abandone a fé no capítulo mais difícil, porque o final que Deus escreve sempre vale a espera. Fique firme. Continue caminhando. Mesmo devagar, Deus ainda está com você. E Ele ainda não terminou. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Talvez Deus esteja usando esse vídeo para te lembrar que você não está sozinho. Escreva amém nos comentários como uma oração silenciosa e siga o canal, porque todos os dias existe uma palavra para quem está cansado, mas ainda não desistiu da fé.